Olá, Olá! eu sou o Luffy Steffen E eu sou o Nilson Xavier. e nós estamos aqui, conforme prometido, para comentar a novela Corpo a Corpo. Que finalizou recentemente no Viva, né? Isso a mesmo. exibição do Viva. E aí eu pensei, eu preciso. As pessoas começam a cobrar, né? Cobram de mim que comente a novela, cobram do Luffy, Sim, cobram é de você verdade. também. Aí eu pensei, eu quero comentar sobre, quero fazer esse balanço de Corpo a Corpo, mas acho que eu vou vou convidar o meu amigo Luffy pra gente comentar Corpo a Corpo. Acho que as duas cabeças pensantes são melhores que uma. Sim, é verdade. E as pessoas às vezes falam assim: vocês não vão gravar vídeo juntos, vocês brigaram, falam umas coisas assim. A gente fala: não, gente, não é nada disso. É só porque cada um tem uma vida, é difícil, né? Conciliar as agendas e Exato. gravar. Mas enfim, estamos aqui para falar de Corpo a Corpo, uma novela que foi tão esperada, né? Durante muito tempo se falava disso, uma novela nunca reprisada, né? Exato. Pelo menos não no Brasil, né? Depois de tanto tempo, né? 40 anos. 40 anos. O que você achou? O que eu achei? A primeira coisa que me veio à cabeça, já comentei isso nas redes sociais, já coloquei isso no site, inclusive, no meu site Teledramaturgia. Corpo a Corpo são duas novelas, né, Luffy? Sim. Até o capítulo 83 é uma novela maravilhosa, empolgante, dinâmica, bem amarrada, com personagens bem delineados. E aí vem a segunda parte. E você? Eu penso como você. Eu acho que essa coisa de ser duas novelas, eu acho que já é uma proposta do roteiro, né? Sim. Ele já tinha pensado isso, que Sim. tem a primeira parte, que toda a trama da Teresa em relação ao diabo, e depois a segunda parte com uma nova trama do diabo de outra pessoa, onde a Teresa passa a ser então a vítima. Exato. Isso já estava estipulado, então já ia ser meio que uma parte, né? O problema é que eu acho que a transição de uma parte para outra embolou ali, né? Então Sim. ficou muito tempo naquela fase da Teresa meio louca, meio doente, meio Teresa desesperada. depressiva. Teresa da Demorou, depressão, né? demorou muito na Teresa depressão, entendeu? E depois se perdeu, aí foi perdendo tudo e aí ficou ladeira abaixo, né? Acho que foi um problema Eu também acho que foi ladeira abaixo. Mas antes que as pessoas nos critiquem, a gente está dizendo isso, mas a gente gosta, mesmo assim, Nossa, foi ótimo assistir foi Corpo a Corpo. maravilhoso, eu adorei assistir Corpo a Corpo. Sim. Porque, primeiro porque é uma novela já antiga, né? 40 Sim. anos, é bastante tempo. Eu assisti essa novela na minha adolescência e eu queria muito revê-la e esperava muito. Sim. E apesar dos problemas, não é aquela novela que você continua até o fim passando raiva. Entendeu? Porque tem novelas que, tipo, a novela não é boa, mas você quer ir até o fim e aí você só se incomoda. Você fica forçando pra completar. Tipo, né? Livre pra Voar, Pecado Rasgado. Eu não sei porque que eu assisti essas novelas até o fim. Assisti elas todas. E Corpo a Corpo não. Corpo a Corpo, apesar de eu tecer várias críticas a ela, eu continuei assistindo, não passei raiva, gostei da novela. Passei um pouquinho de raiva só, mas gostava da novela ainda assim, entendeu? É por isso que o Gilberto Braga ainda é um dos melhores novelistas que já tivemos, porque a novela é acima da média, de qualquer forma, mesmo com esses problemas todos. É interessante ver, porque ainda assim é Gilberto Braga, né? Tem a grife dele e tal. Dancing Days, Água Viva, também foram novelas que tiveram momentos ali de embromação, Sim. mas eu não deixei de assistir, eu fui até o final. Eu tenho a impressão que o Gilberto tinha um pouco esse problema, né? Agora a gente pensando em outras novelas dele, quando entrar Louco Amor, se vier, vamos saber disso também, mas enfim. Medo. Então, em Dancing Days a gente vê isso, que a novela vai bem ela é bem estruturada até mais ou menos aquele momento que a Júlia volta da Europa. Aí depois ela também degringola um pouco. Água Viva também, na metade pro fim dá uma perdida. Então eu acho que talvez seja um problema do Gilberto, que estruturava bem a primeira metade até o clímax, e depois a virada já dava uma patinada, né? Em Vale Tudo isso não ocorreu, ficou mais redonda, talvez porque tinha o reforço de Agnaldo Silva, Bastos, então segurou tudo, né? Então foi uma novela mais redonda, Vale Tudo é mais redondo. Mas todas as novelas do Gilberto acho que tem um pouco esse pico que depois dá uma perdida. Ainda assim foi maravilhoso assistir. Foi. Eu queria dizer que também tem uma coisa que me chamou a atenção, né? Falando agora da parte do cinema, como é sabido, Gilberto Braga era um dos novelistas mais cinéfilos, né? Ao lado do Silvio de Abreu, talvez sejam os grandes cinéfilos novelistas. Então a gente vê que, pra mim, Corpo a Corpo,
é uma novela que era calcada no filme Um Corpo que Cai, né, do Hitchcock, Vértigo, de 1958. Explica. Vou explicar. A trilha estava ali presente A o tempo trilha todo, estava o né? tempo todo. Então, A por trilha do exemplo, Vértigo tá lá. as trilhas incidentais de Corpo a Corpo eram basicamente do Vértigo, do Bernard Herrmann, que era o compositor favorito do Hitchcock, mas tinha outros filmes do Hitchcock também. Tinha Intriga Internacional, que também é trilha do Bernard Herrmann, tocou alguns pedaços. Aquela do homem correndo do avião É Intriga Internacional, é essa. Tá. Que tem algumas partes da Sim. trilha que também tocaram em Exato. Corpo a Corpo. Então era uma trilha bem Hitchcockiana, que deixava claro então essa referência. E eles chegaram até a usar, esse compositor, o Bernard Herrmann, que foi um compositor que o Hitchcock adorava, o último filme que esse cara compôs trilha foi Taxi Driver, em 76, depois ele morreu. Usaram também Taxi Driver, 2 temas de Taxi Driver. Um é aquele tan 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 que usava em alguns momentos de Corpo a Corpo, e um tema meio romântico que tem um sax que era usado nas cenas do Olavo com Margarida, quando eles começavam a fazer preliminares no sofá, sim. aquele taran, taran, isso é Taxi Driver desse mesmo compositor. Mas no último capítulo eles usaram duas trilhas de um outro compositor, que é o Pino Donaggio, um italiano, que fazia as trilhas dos filmes do Brian De Palma, que por sua vez era um cineasta que imitava o Hitchcock assumidamente. Então eles usaram a música de Vestida para Matar e de Carrie a Estranha. Esses 2 temas instrumentais desses filmes estiveram no último capítulo de Corpo a Corpo, só no último, né? Certo. Mas ao longo da novela era Hitchcock mesmo, Um Corpo que Cai. E em que a trama se associa a Um Corpo que Cai? A trama se associa porque Um Corpo que Cai, o filme, ele também são 2 histórias, né? Ele tem a primeira parte, exato. onde o personagem de James Stewart é envolvido numa espécie de trama, onde ele se apaixona por uma mulher e aí aparentemente essa mulher se joga de uma torre. E na segunda parte do filme é quando ele descobre que ele foi enganado, que ele foi usado para alguém assassinar uma mulher. E aí é toda a segunda parte. Então, só o fato de ter essa estrutura já é parecido, né? Sim. Então você vê que na primeira parte é a Teresa fazendo, né, a armação do diabo para enganar a Eloá, e na verdade existia uma trama. Por que aquilo estava sendo feito? Porque existia um pessoal querendo roubar lá o testamento do Alfredo. E na segunda parte, né, existe um outro pedaço que é quando a própria Teresa vai ser vítima. Nesse vídeo a gente pode, claro, dar spoilers. Lógico, né? quando ela acabou, é balanço da novela. Então, assim, o que acontece? Quando cria-se essa nova estrutura, que aí é o Amaury, que é o mentor da história, né, que cria o diabo, recria o diabo para conseguir uma outra coisa. Então eu achei, em alguns momentos me lembrou a estrutura. Claro que não o conteúdo propriamente, porque o filme é diferente, né? Mas eu acho que o Gilberto se inspirou em Um Corpo que Cai, e talvez seja por isso que a novela se chama Corpo a Corpo, um título que ele disse que odiava, né, o Gilberto. Sim. Mas vai ver que alguém lá na Globo falou, então vamos batizar de Corpo a Corpo, né, numa referência explícita a Um Corpo que Cai, que é o título brasileiro de Vértigo, né, o filme. Mas enfim, isso são delírios cinematográficos, né. Que mais que a gente pode falar? Olha, então, por que a trama na primeira parte era ótima? Acho que está claro, né? Era uma história empolgante. Sim. Era uma história bem desenvolvida. Era uma história que não tinha... Esses primeiros 83 capítulos, eles não têm barriga, eles seguem... Eles fluem muito bem, com personagens bem apresentados, com personagens bem desenhados. Aí, de repente, muda tudo. É muito estranho. Tem essa parte da Teresa, da depressão, mas ao mesmo tempo a Lúcia, a personagem Lúcia se perde totalmente, vira uma vilã ridícula de desenho animado da Disney, vira uma coisa muito e ao mesmo tola, tempo, tosca, não, e a uma Lúcia, vilã tosca. E a Lúcia ficou incoerente, porque se desde o começo ela queria um casamento por interesse, quando ela faz aquela armação, ela ajuda o Alfredo a separar Cláudio de Sônia e Bia de Rafael, dava a entender que ela estava fazendo isso para conseguir conquistá-lo, e de repente quando ele vai pedir ela em casamento, ela se mostra surpresa. Então por que ela estava ajudando ele? Não, isso é uma forçação muito grande, né? Porque ela tem um momento que ela fica na dúvida, ela ama o Amaury. Bem, primeiro, eu acho que eu já comentei com você em algum momento,
Eu não suportava esse casal, eu não conseguia enxergar química nenhuma entre Joana Fon e Estênio Garcia. Estênio Garcia e Mila Moreira, então, pra mim, Não, é um aí delírio realmente... total, porque não faz o menor sentido colocar a Cristina apaixonada pelo Amaury. Não, é absurdo. Isso é forçação de barra que a gente está falando, entendeu? O autor, ele começa a forçar situações porque ele não sabe mais como levar aquela história adiante, ou porque a novela foi espichada de fato, a novela, ele recebeu ordens de espichar a novela. Mas foram só 20 capítulos a mais. Mas 20 capítulos são 20 capítulos, ele precisa criar trama para 20 capítulos, né? E também essa questão de mudar bruscamente a personalidade dos personagens para justificar um trecho, uma trama, um roteiro. Então, assim, são vários personagens que mudam da noite pro dia. O Alfredo, de repente, depois que ele recebeu o sangue da Sônia, ele virou o maior defensor dos negros que existem nesse país. É tão forçado, sabe? É muito forçado, não existe um tempo ali que mostre que a pessoa refletiu o comportamento dela, não sei o quê. Ele mudou da noite pro dia. A mesma coisa a personagem da Heloísa Mafalda, depois que o Lauro Corona, que o Rafael fica rico, entre aspas, né? Ele ganha na loteria, supostamente ganha na loteria. Ela também vira uma outra pessoa completamente diferente e não é mais aquela mulher barraqueira que era... Quer dizer, assim, barraqueira que eu digo que vai à luta, que tem um trabalho, que é batalhadora. Ela vira uma dondoca que anda de Robin e de brinco e maquiado e cabelo penteado. É tão forçado isso, é um clichê tão ruim, Na sabe? verdade, são muitos personagens que mudaram completamente. A Heloísa, quando volta dos a Estados Heloísa, Unidos, olha... A Heloísa era uma personagem, virou outra. A Ângela, a transição da Ângela, até a gente já sabia, mas assim, podia ser mais gradual, muito rápido. É muito rápido. E ao mesmo tempo, eles vão e voltam. Por exemplo, a Ângela, da noite pro dia, ela vai toda arrumada trabalhar com a Eloá, com o cabelo preso, com os vestidos. Usava vestido de usava vestido de Maria Mijona, de repente vira uma Zelda Scott. Não, mas antes dela virar a Zelda, ela vira uma sofisticada. Tem alguns capítulos, logo que ela começa a trabalhar com a Eloá, que ela usa o cabelo preso, tipo Julia em Dancing Days, com gel e uns brincões, uns vestidos estampados. E de repente ela vira Zelda Scott, que é uma coisa mais esportiva. A gente não sabe o que acontece. Então assim, não, e fora que a paixão dela pelo Vitor no final também é de repente. Também. Né? Aliás, assim, Vitor, né? O Vitor, eu acho assim, o Zé de Abreu, eu acho ele um ótimo ator. E acho que ele fez bem o Vitor. O problema é que também Eloá com o Vitor não teve química nenhuma. Não teve química nenhuma. Em nenhum momento. E ele era muito chato. Ele era chato. Que homem chato, graças a Deus. Bem, a Eloá, coitada, né? Porque ela saiu do homem tóxico e pegou um homem chato. Mas a Eloá também eu achei ruim a mudança de personalidade da Eloá, que na primeira parte da novela era uma personagem mais trágica, até por causa de tudo. De repente ela fica infantil. Na segunda parte, você percebe que a Eloá começa a falar tudo assim, ai, não sei o que, ai, a gente vai jantar fora, Vitor, vamos jantar fora. Ela ficou infantil, a Eloá. E aí ele entra na sala dela, vamos jogar sinuca? Ai, vamos jogar sinuca, vamos. Assim, eu falo, gente, o que é isso? Tem uma fase que a Eloá morre, né? Como assim que ela morre? Não, tem uma fase, logo depois do capítulo 83, que a Eloá passa capítulos e mais capítulos sem função nenhuma na história. Ela perde a função. Que é logo depois do desmascaramento da Tereza. Logo depois do desmascaramento da Tereza. Ela perde a função totalmente. A Sônia, gente... A Sônia some também. A Sônia some, não porque ela viajou, mas a personagem perde totalmente a função, tanto que ela some, ela fica sem função. Porque na realidade, a trama do racismo é só na primeira parte da novela e depois no final. Só. Porque não tem, esse miolo grande não tem trama de racismo ali. Tanto que a Ruth de Souza reclamou publicamente. Então, eu fiquei sabendo disso. Quer dizer que ela reclamou na época? Reclamou, disse que ela estava sem função na novela. E aí teve um prêmio que ela não foi receber o prêmio. Não foi receber. Quer dizer que ela ficou realmente... Ela e o Gilberto Braga foram premiados por causa de Corpo a Corpo e ela não foi receber o prêmio. Gente, que loucura. Não, realmente eu acho que se perdeu muita coisa ali. Eu não sei qual foi o problema que eles... Eu não sei por que aconteceu isso, porque era pra ter... O Gilberto estava escrevendo a novela com a colaboração de Leonor Báceres, né, para séries. E aí, por que os dois não conseguiram salvar esse... a gente não vai saber. A gente não sabe. Infelizmente os dois não estão mais entre nós, como diria um bom personagem de novela. Mas assim, muitas personagens... É isso que foi o que mais incomodou na segunda fase de... A mim incomodou bastante. As mudanças dos personagens. As mudanças de personagens, gente. Uma coisa que eu achei também que deu uma caída...
é assim, a gente torcia, entre aspas, pelos casais, Eloá e Osmar, aí começa a não torcer mais, porque aí Bia e Rafael ficaram chatos também. A Malumada também, teve uma fase que a Malumada brigou com o Rafael, que eu não queria falar com o Rafael, Sim. que a atriz fazia figuração, ela não tinha fala, não tinha trama, ela parecia de cara amarrada, não tinha nada. Aí eu pensei, gente, o Gilberto brigou com a Malu? Não, e tipo assim, o Cláudio e a Sônia ficaram chatos, aí depois separou, não sei o que. Todos os casais ficaram meio chatos. O Rafael, que era um personagem interessante, ele também ficou completamente perdido. Porque depois chega uma hora que o Rafael fica meio bobo, né, meio bobalhão. E mesmo, eu achei ele meio bobalhão em algum momento. E nessa fase final também, de repente eles resolveram que o Rafael e a Bia ia ser uma espécie de novo Eloá e Osmar. Então, mas você sabe... E aí eles mudam pra dizer, não, mas ele aprendeu e não fez o que o Osmar tinha feito. Sabe o que isso eu achei legal? Isso aí pode até Eu ser. achei bem legal isso, porque aí no início da novela é o Osmar que não aceita a Eloá ter recebido o prêmio, e no final a situação se repete, mas aí o Rafael, mais moderno, jovem, ele mostra um outro comportamento, uma outra cabeça. Mas agora eu vou lançar... outro entendimento da situação. Mas isso porque o Osmar conversou com ele. Agora, eu tenho uma dúvida. Será, você acha mesmo que essa versão que a gente assistiu não foi cortada em nada? Não foi cortada, porque ela tá com uma quantidade de capítulos que é a quantidade de capítulos por dela. exemplo, Não tem como ser cortada. O Rafael tá bebendo no bar. Quando ele chega na casa para se arrumar, o Osmar tá esperando. Aí a gente não vê a conversa dos dois, é uma elipse, então. Sim. Aí depois ele fala pra eles, o Osmar falou comigo, me convenceu, quer dizer que então a gente não vê, mas existiu uma conversa dos dois, Sim. onde o Osmar então mostrou pro Rafael que ele não devia fazer o que ele estava fazendo, e aí o Rafael então fez diferente do Osmar. Foi isso. De qualquer forma, vale falar mais uma referência cinematográfica, aliás duas, né? Que até já é público notório e tal. Na primeira cena, quando o Osmar invade a premiação da Eloá e dá aquele escândalo, aquilo é totalmente o filme Nasce uma Estrela, né? A versão de 54, com Judy Garland e James Mason, é igualzinha a cena. Na versão 2, quando a Bia vai receber o prêmio, aí o filme é Carrie a Estranha, que eu já citei, porque eles botam a música de Carrie na hora que ela vai receber e fazem a mesma sequência quando a Carrie é coroada a rainha do baile no filme. A gente tem a subjetiva dela indo pro palco, todo mundo aplaudindo e rindo, só que lá era uma tramóia, né? Sim. E no caso da Bia, não, ela ganhou o prêmio. Então é igualzinho o Carrie, né? Você fala, gente, puseram a música, eu falei, engraçado, né? Numa premiação foi Nasce uma Estrela, na outra foi Carrie. Ok, referências a granel, né, do cinema, mas beleza. Mas enfim, então a novela teve todos esses problemas. O que mais que a gente poderia dizer de problemas, né? Daqui a pouco a gente tá aqui só falando. Vamos esgotar os problemas, senão as pessoas vão achar que a gente odiou, detestou a novela. Como a gente falou, a novela é muito interessante. Mas eu só queria falar mais uma coisa falar de problema, é algumas tramas que foram forçações de barra. Por exemplo, eu não entendi até agora a trama da loteria lá do Rafael. Também não entendi. Você não entendeu? Não entendi. Então vamos continuar sem assim, entender. Comprar uma loteria premiada, eu não entendi. Não sei como funciona isso, não sei como é que Se isso existia na época, um mercado paralelo onde você comprava bilhete premiado, a minha dúvida é a seguinte: quanto custava um bilhete premiado? Se você ia ganhar milhões, você pagava quanto pro vendedor? Porque eu não entendi. Se o vendedor tinha esse bilhete, por que ele não ganhava o dinheiro? Vocês sabem, alguém sabe explicar isso? Por favor, deixa nos comentários, explica pra gente, porque eu não entendi bolhufas. Eu não entendi bolhufas. O que eu entendi foi Alfredo e Lúcia compraram um bilhete premiado de um traficante de bilhetes, né, que foi aquele cara que depois eles levaram lá pra contar a tramóia. Tudo bem, pagaram uma bagatela pra esse cara. Aí já é estranho, mas tudo bem. O bilhete estava premiado, o que significa que a loteria então é corrupta, porque existia um bilhete premiado. Porque o Rafael realmente ganhou, que saiu no jornal o número. Então ele ganhou. Sim. O bilhete estava premiado, eles leram no jornal. Aí ele ganhou um bolão, uma bolada. Essa bolada veio da loteria, então, não do bolso do Alfredo. Quem pagou foi a loteria esportiva, sei lá, onde ele jogou, o jogo que ele jogou. E aí o Alfredo, então, só para afastar o Rafael da Bia, ele aceitava deixar o Rafael, que ele odiava, milionário. Então. Ele proporcionou que o inimigo dele ficasse milionário. Não, assim, e o Alfredo é um milionário que, né, nossa, aquele dinheiro não esgota nunca. Não acaba nunca. Não acaba nunca, porque eles compram tudo e todos. Ele é trilhardário, ele compra fazenda, compra não sei o quê. Mas tudo bem, aí eles plantaram o bilhete na mão do Rafael. Aí o Rafael ganhou. Aí com esse dinheiro, o Rafael reformou a casa da Zoraide e depois ele comprou uma confeitaria para Guiomar.
que foi outra trama forçada, né? Forçada. A Guiomar nunca tinha De cozinhado. repente ela virou boleira. De repente ela virou boleira. De repente. Ela fez um bolo pro Zeca. Nossa, e que no bom mesmo bolo. Você podia fazer no bolo. mesmo capítulo, o Rafael vê a casa para alugar. É. Vou contratar para Guiomar fazer uma. Ela nunca tinha cozinhado. Não é estranho? Não, e a Jalusa, quando a Jalusa briga, ele cria uma situação ridícula pra forçar uma briga. Pra Jalusa sair da casa. A Jalusa sair da casa e morar com a Tereza. Depois a Jalusa briga com a Eloá, porque a Eloá marcou um almoço na casa dela. Ela esqueceu. Nossa, não, mas isso céu. isso é forçado pra quê? Pra Jalusa ir morar na casa da Tereza e poder assessorar o Raul depois, né? E pra ela ficar meio contra a Eloá e do lado da Tereza, na disputa pelo Osmar. Mas é forçado de qualquer forma. Forçado total. Outra questão. E Luísa Tomé, hein? Prefiro não comentar. Gente, ela destoava totalmente do elenco. Eu acho o elenco maravilhoso, super bem escalado. Mas quando entrava a Luísa Tomé... Eu acho que a Luísa Tomé foi a pior personagem e a pior atriz ao mesmo tempo. Porque a Alice foi a pior nessas idas e vindas. Foi. Ela começou uma nerd bobalhona, depois ela vira uma espécie de vilã ajudando o Alfredo, depois ela se regenera e vira uma personagem, e no final ela já estava assim, uma mulher de 35 anos, madura, daquela fase maravilhosa. Lembra daquela fase que ela enganava a Malumader, a Bia, pra ganhar dinheiro do Alfredo? Gente, o que é aquilo? Não, a personagem... Forçado, eles puxaram de todos os lados essa personagem. Gente. Né? E no final... Mas assim, que bom que a Luísa Tomé cresceu profissionalmente. Depois. Porque aí logo depois, não, alguns anos depois, 5 anos depois, ela sumiu da TV e voltou como Carol de Tieta, que a gente tá vendo, não vale a pena ver de novo. Maravilhosa, tá ótima fazendo a Carol, e aí ela... Olha, eu não sei muito sobre a carreira da Luísa Tomé, mas eu tenho a impressão que nesse ato da televisão ela fez bastante teatro, fez umas coisas assim. Eu lembro que ela fez uma participação em Armação Limitada em 87, como uma vampira, né, no episódio Drácula Não Morreu, que era ótimo, mas ali era uma farsa, né? E depois ela volta em Tieta, já no papel sob medida, e que foi um grande sucesso. Isso. E aí a carreira dela nos anos 90 na televisão foi muito boa. Isso. Mas em Corpo a Corpo realmente não dá pra entender. Acho que ela era muito jovem, muito inexperiente. Então a personagem foi mal escrita, ficou ruim também a personagem, e ela também ficou meio... No final era muito estranho, porque a Alice parecia uma mulher super madura, experiente, vira modelo do nada. Modelo, um negócio completamente... Modelo. Aliás, o Gilberto Braga também tem uma obsessão com essa produção de modelo, né? Tem. Quem dança em Days tem vira isso. modelo, né? Em E Globo modelo Amor, de sucesso. Como se entrar nessa carreira fosse a coisa mais fácil do mundo. Né? Vale Tudo tem isso, Vale todas Tudo, as novelas tem. Dancing Days, Água Viva, Janete vira modelo, gente. A Janete vira modelo? Vira, eu não lembro disso. Ela vira modelo? Vai tirar foto. Mas ela não ia ser física, nuclear? Mas ficou grana, né? Gente, não, o Gilberto glamourizava muito a profissão de modelo. Mas eu lembrei de você falou da Jalusa, eu lembrei de outra característica do Gilberto que eu acho boa e que eu acho que foi muito boa também em Corpo a Corpo. Ele sempre encerra as novelas com um personagem paralelo dando uma frase final. Nunca era um protagonista. Você vê que em Dancing Days a última fala é da Solange, a amiga da Júlia, que fala pro Arthur: a Júlia merece tudo. Aí começa aquele clipe da Júlia com o Cacá na praia. Mas a última fala é da Solange. Água Viva eu não lembro. Louco Amor, a última fala é do Edgar Dumont, né? Que fala, e eu não sei. Sim. Tudo bem, tinha virado um bordão. Em Corpo a Corpo, a última fala é da Jalusa, né? Falando um negócio que foi ele o tempo todo. Em Vale Tudo, é o mordomo que termina falando. Esse filme eu já vi, é Teorema, é a última fala. Então a última fala sempre é de um personagem paralelo. Isso eu acho engraçado, acho que é proposital, porque sempre é, né? Então é uma marca do Gilberto, né? Enfim. O que mais a gente pode falar? Não vou mais falar mal agora. Não, vou falar bem então. Olha, o que a gente pode Glória falar? Menezes maravilhosa, né? Maravilhosa. Uma das melhores interpretações de Glória. Eu achei a Tereza incrível. É claro que havia um exagero de melodrama ali naquela fase da Tereza da depressão. Sim. Um exagero, o texto era exagerado. E a Tereza sofreu demais. Mas a Glória, ela segurou tão bem que ela passava uma credibilidade. Se não fosse uma atriz tão boa, ia soar tão fake, tão feio. E, no entanto, a Glória segurou super bem. E com relação a Débora Duarte, o que você acha? A Débora é uma polêmica, né? O Gilberto não gostava, né? As pessoas falam.
Eu adoro a Débora Duarte, eu sou muito simpático com essa atriz, gosto dela, acho que ela é uma atriz interessante, que tem os vícios dela, claro. Então ela é sempre over, ela é sempre meio caricata, né? Então meio dramática, ela é também, ela é exagerada. Mas eu curto isso, eu acho interessante. Eu gostei bastante. Eu gostei da Eloá. Agora, eu acho que a Eloá estava melhor na primeira fase, mas tudo foi melhor na primeira fase. Então na segunda, como eu falei, ela naquela coisa do Vitor, a personagem ficou meio chata, achei ela foi pro infantilismo também que a Débora às vezes tem, mas eu no geral eu gosto da Débora Duarte e acho legal, acho bacana. Eu também gostei bastante da Débora Duarte. Tem muita crítica, muita gente reclamando. Concordando com o Gilberto Braga. Não, eu acho ela ótima, eu acho que ela era exagerada, era over, mas eu acho que estava dentro daquela proposta. Eu achei legal ser essa atriz, eu acho que foi bom. Quem poderia ter feito Eloá naquele momento? Não sei, eu acho que ela fez muito bem, acho que ela tinha cara. Eu acho que a René de Vilmont era era pra ser René de Vilmont. O Gilberto queria a René de Vilmont, se eu não me engano. Sim, mas então a René ia fazer uma coisa, a René é toda minimalista, né? Ia ser uma coisa chique, outra Eloá. Totalmente diferente, porque a René de Vilmont é o oposto de Débora Duarte. Exato. Né? Elas estão ela é contida. Totalmente contida, às vezes ela é fria, é diferente. Não sei não se ia ficar legal. Eu acho que a novela era um folhetim tão alucinado que de repente foi legal. Foi legal, E no meio das duas, o Antônio Fagundes fazendo o Indiana Jones brasileiro, né? E é muito parecido com o Ivan. Tanto o Osmar como o Ivan, que eu acho os dois muito parecidos, eles são esses personagens que são bons, trabalhadores, não sei o quê. E aí tem essa coisa heróica, meio Indiana Jones, que no final, por exemplo, no Vale Tudo, no final ele também não vai atrás do César, uma coisa meio filme de ação. E nesse ele vai atrás do diabo, né? E eu achei quase surpreendente que ele não subiu no telhado para pegar o Raul. Não, isso seria se fosse novela de João Emanuel Carneiro. Enfim. Então o Fagundes estava bem, claro, né? Não estava bem porque o Fagundes está sempre bem, mas o personagem é ruim, né? O personagem fraco. Não, assim, é porque as mulheres que estão ao redor dele são muito fortes. E a trama é sobre elas, não é sobre ele. Ele é apenas uma escada para elas. Quer dizer, mas ele é uma ótima escada, é Antônio Fagundes. São as mulheres fortes, né? Então, Tereza, Eloá, a própria Lúcia, a Sônia, né? Digamos que eram as 4 mulheres que moviam a trama ou alguma coisa, né? A Sônia tem as minhas, né, ressalvas. Você sabe que a Sônia foi... A própria Lúcia falou pro Alfredo numa cena, revelando a inspiração, né? Que é o livro A Dama das Camélias, né? Do Alexandre Dumas Filho, que conta a história de uma cortesã que se apaixona por um jovem aristocrata, aí o pai dele vai lá e faz uma chantagem e ela abdica, né? Ela inventa uma mentira e depois ela morre. Isso é Dama das Camélias puro, que o Gilberto já havia usado num caso especial. Dancing Days. Ele gostava muito da Dama das Camélias, que é um folhetim rasgado. Ele usava várias vezes. Então em Dancing Days é muito parecido quando Franklin vai lá e fala pra Júlia: você tem que abandonar meu filho porque ele está acabando com a carreira diplomática. Ela inventa que vai para Nova York com o Arthur, porque ele tem que odiá-la, né? E aí a Sônia é a mesma coisa, ela inventa que está apaixonada pelo Orlando, né? E outra coisa também parecida do livro é que no livro os jovens amantes, né, a dama das camélias e o rapaz, eles iam para uma espécie de casa de campo, era lá que eles viviam o amor. Em Dancing Days, a Júlio e o Cacá iam para o sítio dele em Itaipava. E Sônia e Cláudio, a fazenda. Então ele é muito parecido, é uma inspiração assumida, né, esses livros. Aliás, é muito curioso, acho que essa, Corpo a Corpo, é a única novela, e isso eu não lembrava, de jeito apagado da minha memória, é a única novela do Gilberto Braga que tem uma fazenda, que tem um ambiente rural, porque até onde a gente sabe, Gilberto Braga não gosta desse ambiente. Mas sempre tem um recantinho onde as pessoas vão. Mas uma coisa é uma casa de campo, em Itaipava, em Teresópolis, ou uma casa de praia em Angra. Que também... Outra coisa é uma fazenda no meio do mato, que vai criar gado, que vai criar galinha, isso é anti-Gilberto Braga total. Mas em Dancing Days, então, era o sítio em Itaipava. Em Água Viva, onde que é que eles vão? Angra. Angra. Que era a ilha do Miguel Fragonard. Em Louco Amor também é Angra. Também é Angra? Também é Angra. E Brilhante, a gente não sabe. Brilhante tem uma parte da novela que é no Pantanal Mato Grossense, né? Mas é só no início, porque depois os personagens mudam tudo pro Rio, que nem nas novelas da Glória. E aí fica todo mundo no Rio. Em Corpo a Corpo teve a Fazenda, em Vale Tudo é Búzios, né? Búzios, a pousada da Laís e da Cecília. E o Dono do Mundo não tem uma coisa da Odete Lara também, que é um... eu não sei onde é, porque eu preciso ver essa novela. E em Anos Rebeldes,
em Anos Dourados eles também vão passar um fim de semana num sítio, que aí é quando o Marcos abusa da Lurdinha. Só uma passagem rápida, né? Em Anos Rebeldes também tem, eles vão passar uma chácara, onde depois, anos depois, a Heloísa fica escondida. Que é quando ela é descoberta pelo Valdir. Sim, aquela casa, que deve ser da casa da família Barreto. Do Fábio... Do Bruno Barreto? Não. Da família Barreto? Eu fui de Fábio... Qual é o sobrenome do Fábio? Do José Wilker. Fábio, esqueci o sobrenome dele. Então, do Fábio. Mas, não era Fábio Barreto. Sim, era Itaipava também. Itaipava? É Itaipava. E também ali tem uma coisa dos colonos, que em Corpo a Corpo ele já tinha desenhado. Né? Algumas coisas de Anos Rebeldes, por incrível que pareça, que é uma minissérie mais política sobre a ditadura militar, o Gilberto já esboçava em Corpo a Corpo, né? Na relação do Alfredo com a Bia, eu achei isso, né? Que é parecida com o Fábio com a Heloísa, que não aceitava que a filha fosse um capitalista e a filha querendo ser idealista, né? Isso. Então é a Alfredo com Bia, e aí aqueles papos da Fazenda do Cláudio sobre os colonos, que os colonos têm que viver melhor, isso tem nos Rebeldes, que o João Alfredo fala isso pra Heloísa, quando ela se apaixona mas pela ali coisa... tá dentro da militância, Né? Da temática da minissérie. Né? Eu acho que o Gilberto tinha uma coisa engraçada, que ele é um cara da burguesia, digamos assim, ou da classe média, que tinha essa preocupação social de falar do povo. Isso vai aparecer em Vale Tudo, né, de uma forma explícita. Né? Exato. Mas enfim, então o que mais que a gente pode falar? A gente tem que falar da trilha sonora. Vamos falar da trilha sonora? Sim, vamos. Você tá com os discos aí? Estou com os discos aqui. Corpo a corpo. Corpo a corpo. Só que tá de ponta cabeça. Tá de para baixo, exatamente. É porque assim, esses corpos entrelaçados da capa, eles me dão uma confusão. E aí, o que você diria sobre a trilha? Eu gostei da trilha, eu acho que essa trilha nacional, que tocou realmente só na primeira parte da novela, né, quando a trilha internacional ainda não havia sido lançada, ela tocou bastante. Quer dizer, ela é uma trilha para personagens. Então nós temos aqui, por exemplo, vamos seguir cada uma delas. Um Grande Amor, uma música do Raimundo Fagner, que era tema do Amaury, tocou para o Amaury em uma determinada cena. Entendi. Algumas cenas tocou para o Amaury, só tocou para o Amaury mesmo naquela cena. Foram poucas vezes que tocou, mas tocou. Corra e Olhe o Céu é um tema geral, que tocava geralmente instrumental e tocava desde o início da novela até o final para vários personagens. É a música da Beth Carvalho, né? Nada mais, Gal Costa, lógico, todo mundo sabe que era o tema da Teresa. E também acabou virando um pouco da própria Eloá no final, também, tocou para ela, né? Onde é que a gente vai, tocava muito instrumental pro núcleo jovem, eu não lembro se era pro Zeca ou se era pro Rafael, mas tocou. Paralelo e McCartney ficou marcada como tema do Cláudio, porque tocou para o Cláudio lá no início da novela, e é a música que fecha a novela. São os créditos finais. Exato. Ali, né? Papel Machê, todo mundo sabe, tema do Osmar, do início ao fim, foi tema do Osmar, tocou bastante. Aí tem a música da abertura, também Beata à toa. Para Eu Parar de Me Doer era o tema da Eloá também, lá no início tocou bastante. Que é uma música que eu gostava muito, achei bem bonita essa música. Exato. Sorvete tocou instrumental para os jovens em algum momento. Era meio Rafael e Bia. Meio Rafael mas e eu Bia. Diria que essa música eu achei inadequada, acho que não tem nada a ver com a história, achei meio forçado, mas tudo bem, né? Um Desejo Só Não Basta simplesmente não tocou na novela. Não tocou. Simone. Baby Support também não tocou, não lembro de ter tocado Baby Support, com a música do Barão Vermelho. Férias de Verão não tocou também, são 3 músicas seguidas que não tocaram na novela. E a Mulher Invisível? A Mulher Invisível tocou pro Zeca. Pro Zeca no começo, é verdade. A Mulher Invisível tocava pro Zeca no começo. E Deu um Rolê não tocou. E Deu um Rolê não tocou, E até no livro Teletema tem uma declaração da Zizi Posse achando um absurdo que a música entrou na novela e não tocou nenhuma vez. Verdade! Ela reclama isso. É verdade. Que não se sabe por que a música nem tocou. Não tocou. Sei lá. E o trilha internacional eu acho melhor, na verdade. Não, eu também gosto mais. Gosto demais dessa trilha. Eu acho essa trilha belíssima. Bonita. A capa também A capa já é mais bonita ainda do que a nacional. É uma beleza essa capa. É uma beleza luxo, essa capa, né? é bem melhor. É um luxo essa capa. Eu adoro essas sardas no colo da moça. Tava na moda. E esse brinco? Demais. Esse brinco é super anos 80. Essas capas desses casais oitentistas, tipo Champanhe, também é meio isso, né? É engraçado. Tititi, que é da mesma época. É bem legal. Muito Mas o que tocava? Julian Lennon. Julian Lennon, Too Late for Goodbyes tocou bastante, era um tema geral, assim, um tema geralzão.
Still Loving You começou a tocar pro Kaique Ferreira no final, tanto ele com a relação dele com a Alice como com a quanto Heloísa, a relação dele com a Heloísa. que é uma música que eu amo, né? Eu acho também, maravilhosa. um clássico. Só um detalhe, Body Rock. Body Rock tocou pouco. Não conheço. Tocou muito pouco. O What About Me era o tema de Rafael e Bia e particularmente eu acho um erro, porque eu não gosto, eu acho essa música, não acho essa música boa, essa música não fez sucesso, tá gente? Essa música não tocava nas rádios na época, só tocou na novela. Kenny Rogers, King Carnes e James Igram. É uma música que eu achei e tão essa ruim. Sex Appeal? Sex Appeal também não tocou. Autumn tocava nas cenas tristes desde o início da novela. E Taste So Good, ainda bem que não tocou. Purple Rain. Purple Rain, que Trocou, foi um grande sucesso da década de 80, um clássico do repertório de Prince, e que deveria, na minha opinião, ter sido o tema de Rafael e Bia, você não acha? Mas foi o tema de Alice e Zeca na piscina. Tocava quando eles Não, mergulhavam na piscina. Gente, mas foi uma cena só, né? Acho que umas duas. Mas enfim, não foi bom. Missing You tocou bastante, tema de Lúcia. Essa né? tocou desde o começo, né? Pra Mauri e Lúcia. Não desde o começo, tocou Porque a letra, se vocês pararem pra prestar atenção na letra, ela tinha a ver, né, com o fato de que Lúcia ficou afastada de Amaury, mas sentia a falta dele, né? Missing You. Exato. I Feel For You, Chaka I Feel For Khan. You não tocou, quer dizer, tocou nesse próximo capítulo, deve ter tocado por alguma cena geral. Edge of a Dream não tocou, que é uma música belíssima de Joe Cocker. Make No Mistake, His Mind tocou, era tema de Osmar. Eloy Osmar. Bonita tocou, era a música Tema da de Maísa, Teresa. que era tema de Teresa desde o início. Uma música muito bonita, Muito eu acho bonita. muito legal também tocar para a Teresa. Sim, foi o tema da Teresa, principalmente com o Alfredo no começo, Exato. né? E Agadu. E a Gadu, graças a Deus, não tocou. Pois é, um assunto palpitante que agora eu lembrei, né, que a gente refletiu, que muita gente falou durante a exibição de Corpo a Corpo no Viva, nas redes sociais, então a gente não pode deixar de falar, né? São os personagens gays de Corpo a Corpo. Personagens gays? Aonde? Os gays implícitos. Os gays de Corpo a Corpo. Bom, pra mim, acho que pra muita gente que tem um mínimo de noção, os personagens Rafael e Zeca era praticamente um casal, né? Inclusive quando o Rafael vai morar lá na casa, ele vai morar naquela casa do Zeca. É verdade, né? Então assim, desculpa, mas é muito estranho aqueles dois vendo filmes de James Dean, Juventude Transviada, falando de James Dean. E tendo altos papos reflexivos, gente, um casal... Sobre cultura e arte. Dois rapazes héteros nunca fariam isso. Ainda mais um hétero pegador, como era o Zeca, e um hétero popular, como era o Rafael. Assim, tipo, é muito forçado aquilo. Então, assim, a ideia que... Não sei se tem a ver... Eu não sei se foi consciente pro Gilberto Braga. Eu acho que foi consciente. Acho que tanto o Gilberto Braga quanto o Denis Carvalho, o diretor, eles meteram essa situação de forma, assim, de propósito mesmo, entendeu? Pegaram dois atores que eram gays, né? Na vida real. Lauro Corona e Kaique Ferreira, para fazer dois héteros, como não se podia falar muito abertamente sobre homossexualidade ou personagens homossexuais ou tramas gays dentro da novela, então eles meio que fizeram, tudo foi proposital ali. Para passar uma mensagem subliminar. Exatamente. Eu entendi, vendo a novela hoje, eu entendo dessa forma. Porque na época eu era adolescente, eu não enxergava dessa forma, logicamente. Porque eu caía naquela de que o Kaique Ferreira realmente era um pegador de mulheres. E tipo assim, tem uma coisa que é assim, os dois são muito sensíveis, né? Os dois personagens são sensíveis, são reflexivos. Isso é muito gay, né? Então, o Zeca me pareceu uma variação do Inácio de Brilhante. Sim. Né? Que também era um cara rico, culto, que gostava de ouvir música, ver filme. O próprio Rafael, na relação com a mãe, é a relação do Inácio com a Chica Nilma. Só que eram pobres. Só que eram pobres, exatamente. Então, uma outra chave também, sim, porque a personagem da Heloísa Mafalda, ela queria que o filho seguisse os caminhos... Funcionário do Banco do Brasil. Funcionário do Banco do Brasil, casasse e tivesse filhos, que é uma coisa assim totalmente previsível, né? E a Chica queria que o Inácio assumisse a fábrica, a indústria da família. Exatamente. Mas as personagens são muito parecidas. E eu acho que às vezes eu fico pensando também se Zeca e Rafael não eram alter ego do próprio Gilberto com o marido dele. Também. Né? Porque os dois deviam assistir filmes incríveis no vídeo já né? naquela época. Exatamente. Aliás, uma coisa que eu acho muito também forçado nas novelas do Gilberto, ele vai repetir esse personagem em várias novelas, é esse perfil do solteiro, pegador de mulheres, que não quer compromisso nenhum, não quer saber de casamento, que é o Zeca de Corpo a Corpo, que é o Marcelo Antonin em Paraíso Tropical, que é o Lázaro Ramos em Insensato Coração. Todos os personagens têm o mesmo perfil, né? E... Em Vale Tudo,
talvez seria um pouco... Marco Aurélio. Ou o Renato da Tomorrow. Que lembra que ele é um pouco mais velho, né? Porque lembra que a Leila queria casar com o Renato e ele não quer? Ele não quer casar com a Leila, ele quer só namorar a Leila. Ela acaba trocando ele pelo Marco Aurélio, porque ela queria casar. Né? Que o Marco Aurélio também tinha esse perfil. Também só tinha que o esse Marco perfil. Aurélio era um mau caráter. Era um mau caráter. Ele era machista, era misógino. Ele usava as mulheres, era um outro Ele era um canalha, né? Ele era um canalha. Não, e depois tem um detalhe, o Marco Aurélio tinha sido casado já. Esses outros que você citou eram solteirões, nunca tinham casado. Então, assim, tem isso, né? Agora, falando mais um pouco... Bom, falando dessa questão gay do Lauro, do Zeca e do Rafael, inclusive algumas cenas do Rafael de cueca, com pouca roupa lá na pensão, né? Eu acho meio homoerótico, assim. Parece que o Denis Carvalho queria... Vamos mostrar um pouco o corpício do Lauro Corona, né? Um corpinho, literalmente um corpinho, porque o Lauro Corona é pequeno, né? Um tampinha. Mas, enfim... foi isso, né? Agora, falando ainda no Rafael, achei também voltamos a falar do forçado. Essa monografia do cinema nacional, que ele e a Bia escreve de última hora, na última semana, é muito forçado, né? Muito forçado. Aquela coisa, e aí de repente a Bia liga pro Rafael, você tem que falar da chanchada, que foi importante. Aí por causa dele, ele não põe isso e ela ganha. O que quer dizer isso? Que ela ganhou porque ela falou da chanchada? Quer dizer, é muito forçada essa parte. Ela deve ter citado o Silvio de Abreu, né? Foi o Silvio de Abreu que ligou pro Gilberto e falou: Gilberto, você tem que falar da chanchada na reta final. Elas foram muito importantes. Elas foram importantes. Aí o Gilberto tem razão, Silvio, vou falar. Deve ter sido isso, né? Mas enfim, eu queria falar também do casal. Você falou que não gostou do casal Amaury e Lúcia. Não me descia aquilo. Essa parte eu devo discordar de você, que eu eu gostei. Eu achei que desde o começo... Que bom que você gostou. Eu curti a química de Estênio Garcia com o João Lafon. Eu acho que foi interessante essa coisa dela ser uma mulher sofisticada, que se apaixona por um cara baixinho. Não, mas o próprio físico dele, baixinho, ele também era baixinho. Tanto que é uma parte que ela fala. Baixinho, feio, pobre, quer dizer, ele tinha um perfil. Então, assim, eu gostei dessa junção dos dois atores. Eu acho que os dois atores fizeram muito bem, inclusive na cena final. A cena que pega fogo lá, o Estênio tá fantástico a atuação dele naquela. É ótimo, eu vi gente falando que. E eu também quero defender a própria construção dessa trama. Eu vi gente comentando, foi péssimo a Amaury ser o vilão, ficou um louco, psicopata, de uma hora pra outra, foi um final inventado. Eu não acho que foi inventado, porque quando você assiste a novela, se você parar pra pensar, a gente já sabendo que era o Amaury, porque a gente já sabia, a gente vai prestando atenção no Amaury desde o começo que o diabo reaparece. Está bem colocado. Porque não tem ponta solta. Não tem ponta solta, porque o Amaury, o tempo todo, quando ele vai conversar com o Osmar e o Osmar faz confidências para o Amaury, então a gente já sabe que é de lá que o Amaury tira o elemento para criar os planos. Só que não mostra o Amaury escorregando, porque ele não, em nenhum momento ele fala... Caindo em contradição. Ele não fala pro Osmar, a gente não vê ele falando pro Osmar, Osmar, então dá uma chance pra Tereza, fica com a Tereza, a gente não vê. Então, quer dizer, foi muito bem armado, significa que foi pensado desde o início que era o Amaury, e não de última hora. Sim. E o personagem do Amaury, que desde o começo é mostrado como um cara que é enlouquecido de amor pela Lúcia, faz sentido no final ele explodir naquela loucura, né? Quando ele vai, vou te matar. Quer dizer, não é... Isso eu não achei forçado. Eu acho que foi bem preparado, entendeu? Então eu gostei. Eu também, aproveitando o gancho, tem gente que falou assim, foi de última hora, assim como Leila em Vale Tudo. A Leila também não foi de última hora. Eu não acho que foi de última hora, eu acho que foi tudo coerente. Foi tudo coerente. Então assim, as pessoas têm, quando já sabem o final, na hora que estão assistindo, muito fácil criticar. Prestem atenção nos personagens que vão ser os vilões no final, os culpados, que você vai ver que está bem armado. Então tanto Leila como em Vale Tudo, como a Amaury em Corpo a Corpo, foi bem pensado. Não acho que foi de última hora, uma coisa, foi de última hora. Não foi. Bom, e falando em última hora, você quer falar mais alguma coisa? Última hora, eu fiquei pensando nessas dificuldades de roteiro. Eu acho que o Gilberto, assim, é uma coisa que eu imaginei, tá? Eu acho que Gilberto queria Tarcísio e Glória para protagonizar a novela. Então Tarcísio como Alfredo Fraga Dantas e Glória como Teresa. Porque depois o Tarcísio fez um personagem muito parecido em Pátria Minha, que é o Raul Pellegrini, né? Que lembra muito o Alfredo Fraga Dantas.
Então isso passou pela minha cabeça, não sei se... Nossa, você tem razão. Eu não tinha pensado nisso. Mas você acha que o Gilberto tentou o Tarcísio e não conseguiu? Talvez. Mas é que o Tarcísio, eu acho que houve um problema de agenda. Porque a novela estreou em 84, na época em que estava sendo gravado O Tempo e o Vento. Então pode ser isso. Aí o Tarcísio não podia atuar. O Tarcísio estava no Sul fazendo O Tempo e o Vento. Fazendo O Tempo e o Vento lá em 84. Porque as duas novelas, a novela que Tarcísio e Glória fizeram antes foi Guerra dos Sexos. Foi. Terminou Guerra dos Sexos, deu tempo, um tempo para Glória gravar Corpo a Corpo. E o Tarcísio também poderia estar. Na verdade, ele estava. Você tem razão. Se o Gilberto cogitou isso, não foi possível porque o Tarcísio já estava no Sul. E aí, como o Tarcísio não entrou para Corpo a Corpo, né? Aí em 85 ele foi gravar Grande Sertão Veredas. Estreou no final de 85. Ficou no núcleo das minisséries um tempo, né? Com Walter Paulo José. Aí depois, em 86, é que ele fez Roda de Fogo, né? Sim. Direção Denis Carvalho. E quando ele faz o Pátria Minha, será que o Gilberto Menezes não quis a Glória Menezes para fazer o papel da Eva Vilma? Que ela tá com um look Glória Menezes, aquele cabelo curto, né? E de repente também a Glória não fez. Mas a Glória tava em Deus Nos Acuda, né? 92, 93. Não, mas dava tempo. Pátria Minha 94. Dava um tempo. Vai ver que a Glória tava, sei lá, passeando em algum lugar, não quis fazer. Tava na fazenda dela, com o Tarcisinho, enfim. Whatever. Mas falando nessas escalações, é sabido também que Débora Bloch seria Bia, né? É verdade. E é engraçado como daí talvez tenha sido uma coisa que o Gilberto queria reeditar o casal de Bete Balanço, Laura Corona e Débora Bloch. E que eles tinham filmado antes da novela. E aí não rolou Débora Bloch e foi Malu Mader. E inclusive eles homenageiam Bete Balanço. Nessa cena da monografia aparece uma foto da Débora e Bete Balanço, eles folheando uma revista, sei lá. Enfim. Você percebeu que a revista Estampa estava sempre presente? Sim, percebi. Que é a revista de Louco Amor, né? De Louco Amor. Que aliás depois em Vale Tudo também aparece. Usam, porque o César tá na capa. Logo no início da novela tem ali uma edição da Estampa com César na capa, lá em Foz do Iguaçu. Mas quando porque em Louco Amor, o Richelli fazia o papel de Márcio. Ele era modelo? Não, ele não era modelo. E por que ele tá na capa da Estampa? Não, mas aí é o César que está na capa da Estampa em Vale Tudo. Mas peraí, em Louco Amor essa capa não existe? Não. Fizeram pra Vale Tudo. Foi uma citação. Uma citação, uma referência. Eu não sabia disso. Não pensou nisso? Não, eu achava, quando eu via a Estampa em Vale Tudo com o Richelli, e essa capa não tá em Corpo a Corpo, então, do Richelli. Não, do Richelli. São outras capas. Não, é outra coisa. Essa capa do Richelli em Estampa só tem em Vale Tudo. Só tem em Vale Tudo. Eu achava que tinham feito pra Louco Amor, porque o Márcio era modelo, e aí reaproveitaram em Vale Tudo. Porque o Richelli tá inclusive com aquele corte de cabelo. Sim, mais curto, é verdade. É verdade. Nossa, olha, eu tinha comido bola, gente. Tá vendo? Assim, como o Gilberto tem essa marca de terminar as novelas com personagens paralelos, então a gente vai terminar o vídeo também falando de personagens pra lá de paralelos. Por exemplo, Maria Lúcia Dal fazendo uma participação especial na reta final, como aquela perua que inspirava a Heloísa a falar aquelas barbaridades. Aliás, eu achei interessante porque é um aquecimento de Anos Dourados, né? Onde ela faz a mãe da Isabela Garcia em Anos Dourados, né? Ela é a mãe da Rosemary, então eu achei engraçado. E a Iris Bruce, bom, o que dizer de Iris Bruce? Eu adorei Iris Bruce nessa novela, com aquele cabelo absurdo, né? O que era aquele cabelo dela? Uma coisa louca, né, aquele cabelo. Agora, eu achei uma injustiça. No último capítulo, a Vânia não apareceu. Ela não deu as caras no último episódio. Nem senti falta também. Eu falei, gente, cadê a Vânia pra falar alguma coisa? Eu achava que a cena final da Jalusa era com a Vânia. E na verdade é com a Guiomar, não, com a Renata Fronze, como ela chama? Zoraide. Aí eu falei, gente, o que aconteceu com a Iris Bruce? Será que ela ficou doente no último dia? Não sei. Bom, de qualquer forma, gostei muito da Iris Bruce nessa novela, achei ela bem interessante, esse personagem. Era um personagem meio sem função, mas eu gostei muito. Era a escada da Teresa, né? Escada da Teresa, né? Mas, gente, a polícia passando, estão perseguindo o Raul aqui na região. Enfim, então... E Raul? Nem falamos do Flávio Galvão. Não, e Raul, o que aconteceu com o Raul? Foi preso, né? Ele morreu, ele caiu lá de cima do... Ai, meu Deus, agora eu acabei de comer uma bola. Inclusive porque, como eu falei de O Corpo que Cai, que é um filme todo em cima dessa coisa da altura, que gente, tá demais. Bom, a gente vai continuar porque eu não quero parar agora. Sirene. Ele caiu lá de cima, que também é uma referência a Um Corpo que Cai, onde vários personagens caem lá do alto. O Odilon Wagner caiu também. O Odilon Wagner também caiu.
Porque isso que reforça a minha fala de falar que a novela tinha muito calcada no Corpo que Cai. Enfim, Flávio Galvão foi muito bem escolhido para fazer esse papel. Foi, porque ele era um homem bonito, um homem que tinha, né, presença, um homem que é a própria personificação do diabo brasileiro mesmo. E tinha uma coisa Tava sedutora, perfeito, aquele olho dele verde, né, aquela perfeito. coisa meio... Eu acho uma inspiração assim super feliz, Muito boa. perfeita. Acho que não tinha ninguém melhor para fazer um diabo como aquele que a novela queria, Sim. senão Flávio Galvão. Sim, foi muito bom mesmo. Então é isso, né? Acho que deu, né? Falamos bastante. Temos. Esse foi o vídeo onde nós comentamos corpo a corpo. Deixem as opiniões de vocês, então. E daí, vocês concordam com a gente? Vocês acham que a gente comeu bola aqui? Faltou falar alguma coisa? Comentem aqui nos comentários. Inscrevam-se no meu canal Luffy Naftaluf e também no canal do Nilson Xavier. Teledramaturgia. Se é que já não estão inscritos nesses canais. Quem não estiver, se inscreva. E é isso. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. A gente volta juntos daqui a meses para falar o saldo de plumas e paetês. Até lá, então. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Nilson. Obrigado você. E até breve. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.